Esta é a quinta e última parte de meu vídeo sobre a precarização na sociedade brasileira. Sou o professor Adriano Ferreira. O modelo neoliberal de desenvolvimento pela expoliação dos direitos do trabalhador tem levado a um aumento da crise do trabalho em nossa sociedade. A primeira e grande consequência disso é o aumento da desigualdade. Recentemente, a professora Laura Carvalho, que escreve no jornal Folha de São Paulo, chamou a atenção para a circunstância de que o desemprego estaria novamente aumentando a desigualdade brasileira. A desigualdade é um fenômeno rotineiro no capitalismo. Dela decorre a pobreza da maioria da população mundial. Uma das músicas que muito alimentou a revolta contra esse estado de coisas é Casas de Cartón, do compositor venezuelano Ali I. A música diz: que triste se ouve a chuva nos tetos de papelão. Que triste vive minha gente nas casas de papelão. Se a desigualdade brasileira, medida pelo índice de Gini do Banco Mundial, vinha decaindo e decaiu até 2015, temos a triste notícia de que ela volta a subir a partir de 2016. Ainda que se mantenha estável em 2017, as perspectivas são de que tenha novamente subido em 2018. O fato de que a desigualdade volte a subir no país preocupa. Em 2015, por exemplo, o Brasil era o 10º país mais desigual do mundo. Com os índices atuais, já devemos ter subido 2 ou 3 posições, o que em muito nos envergonha. Tendo-se em vista as características destacadas do lulismo, não surpreendem os dados trazidos por Piketty, famoso economista francês, a respeito da persistência da desigualdade em nosso país durante esse período. Ora, de 2001 para 2015, a renda dos 10% mais ricos do Brasil subiu em 1%, bem como a renda dos 50% mais pobres, que também subiu em 1%. Nesse período, quem perdeu foi a classe média, daí a sua revolta contra o período lulista. De qualquer modo, o ganho de 1% dos 50% mais pobres não foi capaz de mudar a realidade desigual do Brasil. Os jornais O Globo e o Estado de São Paulo destacam, em 2019, que a desigualdade voltou a subir em nosso país, confirmando os prognósticos negativos. Minha exposição sobre a precarização pode dar a entender que só existem derrotados. Isso não é verdade. Não enfatizei nas outras partes desse vídeo um fenômeno que se acentua durante o governo Lula, que é a financiarização. Até o início dos anos 2000, apenas a população com maior renda tinha acesso a bancos. Inicia-se um processo de bancarização com a distribuição de agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e a transformação de agências lotéricas em agências bancárias. A partir desse momento, é possível a massificação do crédito em nossa sociedade.
Por vivermos em um momento de crise, olhando de novo para a linha do tempo do PIB, percebemos que ele não cresce desde 2014, ou se cresce, o faz em números insignificantes. Pior, em 2015 e em 2016, o PIB sofreu uma variação negativa. Seria coerente esperar que a sociedade brasileira como um todo estivesse enfrentando dificuldades econômicas nos últimos anos. Seria coerente esperar que alguns ramos estivessem encolhendo e outros praticamente estagnados. Todavia, notícia do periódico americano The Economist revela que as coisas não são bem assim por aqui. Independentemente dos ventos, os bancos sempre estão navegando bem. Independentemente do clima, os bancos estão sempre lucrando em nosso país. Causa perplexidade olhar para o lucro dos 5 maiores bancos brasileiros nos últimos anos. Se somarmos esses lucros, veremos que os 5 maiores bancos lucraram 12 bilhões de reais em 2003. Em 2015, 69 bilhões de reais. A economia brasileira foi feita para esses bancos. Em 2017, lucraram 77 bilhões de reais. E em 2018, 82 bilhões de reais. O que revolta é que de 2015 para 2017, nosso PIB, como mostrei, caiu 7,4%. Caiu para que os lucros dos bancos subissem 10,8%. O que revolta é que em 2018 o PIB brasileiro subiu apenas 1,1%, que é praticamente uma estagnação. Já o lucro dos bancos subiu 6,5%. A nossa sociedade, nos últimos anos, tem sido estruturada ou desestruturada para permitir que o setor financeiro continue lucrando. A lista traz os maiores bancos por rentabilidade do mundo. Entre os 11 maiores, 4 são brasileiros. A nossa economia é uma economia feita para esses bancos. Poderia concluir, então, que o melhor negócio seria ser bancário, já que você não nasceu banqueiro. Todavia, veja essa tabela. As cores azul, vermelha e verde revelam os serviços de internet e autoatendimento no banco. O crescimento bancário se deu pelo crescimento da porcentagem desses serviços na porcentagem total de atividades bancárias. O que isso significa? Isso significa que os 5 maiores bancos brasileiros, que lucraram muito nos últimos anos, cresceram, porém demitiram pessoas. De 2016 para 2018, quando os 5 maiores bancos brasileiros cresceram e lucraram, eles demitiram quase 5% dos seus funcionários. Se é que dá para algo ser pior, ainda conforme dados do DIEESE, os 5 maiores bancos brasileiros pagaram menos impostos nos últimos anos. Eles conseguiram reduzir sua carga tributária lucrando mais.
crescimento dos bancos deveria ser sociabilizado para propiciar o desenvolvimento de setores menos favorecidos em nossa sociedade. Todavia, verificamos apenas uma diminuição tributária sobre eles. Isso nos faz pensar que o capitalismo vai mal. Vai mal no mundo todo. Em 2017, a fortuna dos bilionários cresceu 18,6%. É o maior índice da história. Havia 2.158 pessoas nessa condição. Cada bilionário possuía, em média, 4 bilhões de dólares. Ao todo, os bilionários em 2017 possuíam 8,9 trilhões de dólares. Ainda em 2017, 1% da população ficou com 82% de toda a riqueza gerada no mundo. Em 2018, a riqueza dos bilionários cresceu 2 bilhões e meio de dólares por dia. Enquanto isso, a metade mais pobre da população, 3,8 bilhões de pessoas, perdeu 11% da sua riqueza. Para piorar, apenas 26 bilionários em 2018 possuíam a mesma riqueza de metade da população mundial. 26 pessoas possuíam a mesma riqueza de 3,8 bilhões de pessoas. Definitivamente, um modelo econômico que permite isso em nível global não funciona bem. É cada vez mais difícil suportar meu silêncio, manter a boca fechada enquanto os olhos mais veem, enquanto o corpo sente a cada nova investida, a cada nova reforma, a cada nova ideia para aumentar a produtividade, para diminuir o Estado, para sonegar direitos. É cada vez maior a vontade de gritar, a vontade de xingar, mandar os responsáveis ao devido lugar, berrar que o mercado nunca será justo, que a lei da oferta e da procura é um privilégio, a livre iniciativa aprisiona. É cada vez menor o valor que pagam por esse silêncio. Comida, pouca diversão e nenhuma arte. Como se já não tivessem medo, como se já não precisassem tentar me convencer, como se meu grito não importasse, não causasse qualquer abalo, virasse apenas um meme de um maluco, ecoando despolitizado pelos celulares. Obrigado àqueles que chegaram até aqui. É hora de começarmos a construir o amanhã.